tarde. Boa Vou ler uma tarde. mensagem do livro Vigiai e Orai, pelo irmão José, quem escreveu foi Carlos Bacelli. Previne-te, não te exponhas ao perigo da tentação. Ainda não te conheces o suficiente para saber se resistirás. Foge de tudo que seja capaz de induzir o pensamento para o mal. Imagens exteriores criam clichês mentais. Não alimentes a imaginação doentia, acalentando desejos infelizes. Quem cede pouco acabará por ceder o muito. Tudo começa na primeira vez. Se te reconheces de vontade débita, afaste-se das pessoas que possam influenciar-te negativamente. Não as escutes em excesso, que se demora ouvindo conversas inconvenientes, acaba por deixar-se sugestionar. Envolvidos por essas luzes, já com o pensamento aqui, vamos sentindo a presença do nosso guia espiritual, esse anjinho da guarda que sempre nos acompanha. Vamos pedindo que ele nos abrace, que nos envolva nos seus fluidos de amor, nos trazendo muita paz. Nos ligamos à equipe espiritual aqui da nossa casa, que desde os primeiros momentos vem preparando para esse estudo, dessas reflexões. Com eles elevamos nosso pensamento até Jesus, o nosso Mestre, a qual nos banha nessa luz branca, que penetra nossa mente, nosso corpo, e vamos nos sentindo luzes, e ela vai expandindo, nos envolvendo uns aos outros em sintonia com a espiritualidade desta casa. Nos sentindo todos nos envolvidos uns aos outros. Agora elevamos nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, a qual pedimos: Pai, ajude-nos, Pai, para que possamos absorver um pouco dos ensinos de hoje, um pouco dessa reflexão, Pai, para que possamos aplicá-la no nosso dia a dia, tornando hábito por essa encarnação e para muitas outras. Pai, envolva o nosso palestrante, nos envolva para ficarmos receptivos às informações. Que Jesus nos abençoe e abençoe o nosso estudo da tarde. Que assim seja. E agora com vocês, nosso amigo Enilton vai passar um pouco dos seus conhecimentos para uma reflexão. Fica à vontade, a casa toda sua. Amigo. Boa tarde, gente. Boa tarde. É um prazer enorme estar no Cefec. O Cefec é daqueles centros que emanam amor. E a gente está aqui, a gente sente essa vibração positiva. Quero agradecer a presença do Dagoberto, que é responsável
por me colocar como palestrante, nem, não sei se ele é responsável ou irresponsável. Bom, eu vou contar uma história como ele, que fui eu que inventei, tá? Então é o seguinte, num reino que as plantas falavam, que as pedras falavam, que os animais falavam, veio uma pedra bruta e falou para um senhor assim: escuta, eu quero evoluir, eu estou cansado de ser uma pedra bruta, eu quero melhorar. Então ele falou: você quer mesmo? Você vai passar por um processo. E é um processo que tem coisas boas e coisas ruins. Você quer mesmo passar por esse processo para evoluir? Não, eu quero. Estou cansado de ser uma pedra bruta. Então tá bom. Chama o artífice. Chamou o artífice. Ele levou e só se ouvia grito de ai, ui. A pedra gritando: ah, eu quero parar. Agora não pode parar mais. Você falou que queria, agora você entrou. E foi aquilo durante um tempo. E depois, durante um tempo, mostraram para ela no espelho: nossa, eu virei um diamante. Eu sou uma coisa maravilhosa. Você quer voltar a ser pedra? Não. Eu passei pela essa dor, eu passei por esse processo. Eu quero ser esse grande. Quem sabe eu vou para o anel do Papa. Eu vou para uma coroa de uma rainha. Tá ótimo. E assim, as uvas viram isso também, chegaram em milhares de uvas. E falaram: olha, nós também queremos passar pelo processo. Olha, o processo é o seguinte, vai passar, mas vai ter dor. Porque não tem processo de evolução sem dor. Vocês querem mesmo passar? Queremos. Chamam os vinicultores. Chamaram os vinicultores, puseram uns tonéis, tiraram o sapato e começaram a esmagar as uvas. E ela: pô, para com isso, estão me esmagando. Esse cara com esse chulé desse pé aí está me esmagando. E foi assim, esmagaram todas as uvas. Depois de certo tempo, elas fermentaram, todo aquele parte sólida veio para cima que se tirou, e depois de 3, 4 meses, aquilo virou um vinho. E aí se falou pro vinho: você quer voltar a ser uva? Não. Agora eu vou participar dos grandes banquetes, eu vou ser o vinho da missa. Então eu não quero não, agora eu vou evoluir. A verdade é o seguinte, gente, não há evolução sem dor. Não há que a gente queira passar por um outro nível se não tiver um processo de dor. Os processos são exercícios que nós fazemos para a nossa evolução. Então, todos nós que estamos aqui, Chico e Francisco, vão ter dor. Aquele que vem como, aquele cara é bonzinho, vai ter dor. Aquele cara que tem exercício maior, vai ter dor. Jesus teve dor. Jesus era um amor. Ele teve dor. Quem somos nós para não passarmos por esse processo? Por quê? Porque este é um planeta de dor. Eu não estou aqui para fazer nenhum discurso masoquista. Eu estou para descrever a verdade. Ok, gente? Eu estou aqui para falar a verdade. E para que a gente se prepare para o que a gente vai enfrentar. Se a gente quer passar de pedra bruta a um diamante, a um brilhante, se a gente quer ir para o plano espiritual, se a gente quer se evoluir, nós vamos passar por um processo. Por quê? Porque nós não somos flor que se cheire. Nós temos muito a aprender, por isso que nós estamos aqui. Por isso que vocês já estão adiantados de estarem aqui. Né? Toda a vida humana está sujeita à dor. Ela faz parte do nosso exercício para a evolução. O homem não gosta da dor, o homem se rebela com a dor. É claro, nenhum de nós gostamos da dor. Mas ela faz parte do nosso dia a dia, não tem jeito. Ele é um processo educativo para nós. Ela é a pedagogia da evolução. Sem ela, nós não evoluiríamos. Sem ela, a gente não cresceria.
A dor é tida pelos seres humanos como castigo. Deixa eu falar uma coisa bem séria para vocês. Deus não castiga. Deus não castiga. Deus não castiga. Todo mundo ouviu? Deus não castiga. Nós nos castigamos. Nós nos imputamos. Nós colocamos em nós esses exercícios que nos levam à dor. Nós somos responsáveis por isso. Deus é amor. Deus nos ama. E quem ama não vai dar dor ao outro. Nós é que fazemos isso com a nossa vida. Segundo Denis, a dor é apenas um meio que usa o poder infinito para nos chamar a si, ao mesmo tempo, tornar-nos mais rapidamente acessível à felicidade espiritual, a única adoradora. Lourdes Catherine nos ensina, na sua obra Conviver e Melhorar, veja que interessante o que ela fala. Se você pudesse perceber por si próprio os erros que está cometendo e corrigi-los, não haveria necessidade de passar pelo processo da dor. Portanto, a dor não é um castigo, é uma aprendizagem. Emmanuel nos diz, a dor é o tributo que se paga ao aperfeiçoamento espiritual. Buda com 15 anos saiu de casa. Qual era o grande objetivo dele? Estudar a dor, eliminar a dor do ser humano. Então ele diz o seguinte, a única função da vida é a luta pela evolução e vitória sobre a dor e sofrimento. E isso é estudado há muitos e muitos e muitos anos. Para vocês terem uma ideia, os gregos tinham uma deusa que era a deusa da dor. Tão importante era esse estudo para eles desde aquela época. Jung, né, o grande psicanalista, psiquiatra e psicólogo, ele não era psicanalista, não, ele era contra a psicanálise. O homem tem de lutar com o problema da dor. O oriental quer se livrar da dor expulsando-a, sai dor. O ocidental procura suprimi-la com remédios. A gente toma muito remédio. Mas a dor precisa ser superada e o único meio de superá-la é, portanto, vencendo-a. Aprendemos isso com ele, o Cristo crucificado. Bom, eu vou dividir o estudo conforme o Denis fez no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Em dor física e dor moral. A dor moral ele divide em dor psíquica e dor espiritual. A primeira produz sensações, né? A dor física. A segunda, sentimentos. Bom, a dor física é aquela que a gente sente, né? Pisou no prego, você sente dor. Você tem dor de estômago, você sente dor. E a gente tem que procurar realmente alguma solução para isso, um médico, um remédio, alguma coisa. Nós temos que ter responsabilidade com o nosso corpo. Nosso corpo é uma dádiva. Se vocês soubessem o número de espíritos que querem reencarnar e não podem, porque não tem a chance, e nós reencarnamos, nós temos que cuidar disso, que é que nos lida com a realidade objetiva, tomando mais água, dormindo direito, comendo água adequadamente. Nós não temos que comer para a boca, nós temos que comer para o corpo, para ajudar esse corpo a melhorar. Nós temos que diminuir o estresse. Nós temos que andar, gente, praticar esporte. Qual é o melhor esporte? É andar. Nós não fazemos nada disso. Nós somos muito relapsos com o nosso corpo. A gente descansar adequadamente. Né? Um esporte é fazer o esporte em si, outro é descansar. E nós precisamos lidar com isso. Então essa é a dor física. A dor psíquica é resultante dos problemas psíquicos que a gente ganhou na vida, que a gente captou.
Quando a gente nasce, a gente quer ser amado pela família, quer ser querido pela família, né? Pelo pai, pela mãe, por aquele conjunto. Então, o Paulo Gaudêncio, grande psiquiatra, psicoterapeuta, dizia que a gente constrói o caminho da roça para isso. Ele chama de caminho da roça. Que a gente vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, para ser querido pelo pai, para ser querido pela mãe, para ser querido por aqueles que nos envolvem. E aí a gente tenta fazer uma adequação. A gente vai aprendendo assim os costumes que tem a família. Se é uma família mais neurótica, nós vamos aprendendo a ser mais neurótico. Se é uma família mais conservadora, nós vamos aprender a ser mais conservador. Quando a gente vai para a escola, a gente leva essa receita do caminho da roça. Só que aí, muitas vezes ela não serve. Nós vamos ter que fazer outro caminho da roça para a escola. Quando a gente vai para o trabalho, nós vamos ter que construir outro caminho. E assim, a gente vai adaptando a vida e vai aprendendo e vai formando a nossa personalidade e o nosso caráter. Quando a gente namora e vai para a casa da namorada, do namorado, a gente tem que fazer um outro exercício. E assim a gente vai fazendo exercícios na vida. Isso forma a nossa personalidade e o nosso caráter. Então, aquele viés que a gente tem é do aprendizado que nós tivemos. E isso bate na vida da gente o resto da vida. Aquele cara... E aí... Desculpe. Aí surge em nós, em todos nós, a angústia. Surge por quê? Porque ela pode ser pequena ou pode ser grande. Depende muito daquilo que a gente aprendeu e de como a gente sair dessa situação. Porque tem famílias, e um que faz um estudo de 6 gerações de famílias, e ele vê que os costumes se repetem de família para família. E nós vamos repetir para os nossos filhos aquilo que nós aprendemos, certo? Ou a gente faz uma terapia fundamental e quebra isso, que é fundamental a gente fazer também. Então, sujando, o que é a angústia? Quando a gente não tem resposta para os nossos problemas. E a gente perde muita energia. Mas a gente ainda tem energia. Na depressão, a gente não tem resposta e não tem energia. Aí a gente tem que tomar remédio. Na ansiedade, a gente vive o amanhã hoje. Ou seja, a gente está vivendo já o futuro. A gente é um cara chato para burro. Por quê? Porque você está a todo momento cutucando os outros para fazer mais rápido as coisas. Tem um pânico, né? Que a gente tem na vida, em função de alguma coisa que aconteceu, a gente gelifica, a gente para, a gente não consegue mais seguir na vida. Assim, a bipolaridade, a dependência química, a esquizofrenia, etc, etc, etc. Ou seja, nós somos redundância daquilo que nós aprendemos e daquilo que nós somos. Isso é a dor psíquica, que nós precisamos, na verdade, interagir sobre ela, e nós podemos fazer isso junto ao plano espiritual e com a ajuda externa, sempre. A ajuda externa é fundamental nesse processo. Joana de Ângeli diz que, na área da psicologia, a visão humana hoje é mais benigna do que no passado, considerando o enfermo mental e psíquico um ser humano, ainda que momentaneamente tenha perdido sua identidade com o direito de receber ajuda. Ou seja, hoje as coisas estão muito mais evoluídas, porque antigamente alguém falava que era um psicólogo, um psiquiatra, mas o cara é louco. Hoje as pessoas já comentam mais e já estão num outro patamar. Vamos falar sobre a dor espiritual. A dor espiritual mostra que nós temos que retornar aos patamares que nós nos comprometemos.
Quando a gente vem para a Terra, a gente faz um plano reencarnatório. E nós temos que seguir esse plano. Mas a gente não segue. A gente vai por outros caminhos. A gente vai pela porta larga e não pela porta estreita. Que a gente deveria seguir e não segue. Então o que acontece? Nós temos um caminho a seguir. E existe uma lei de Deus. Se você vai se desviar para a direita, ou se você vai se desviar para a esquerda, em algum momento, forças vão pela lei, vão atingir você, e você vai ter que voltar para o caminho do meio. Se você for para a esquerda, forças vão atingir você, e você vai ter que vir para o meio. Essas forças são dores. Essa é uma lei. Não é que Deus está punindo a gente. Nós que fomos para lá, desviando do caminho para a evolução. Então aí nós vamos sentir dor. Essa é a dor espiritual. E se a gente conseguir seguir esse caminho, a gente vai ter menos problema na vida. Qual a diferença do feliz ou do infeliz? Feliz é aquele que, tendo os mesmos problemas dos dois, vão passar mais facilmente pelos obstáculos. O infeliz vai se deitar nele. Aí você visita a pessoa, mas isso daqui aconteceu, não sei o quê. Mas isso aconteceu há 3 anos. Aí você vem depois de 2 anos, porque não conseguiu se renovar. E nós temos que nos renovar na vida. Nós temos que passar pelos problemas e seguir. Nós temos que ter fé. Nós temos que ter esperança. Que a gente, como espírito encarnado, é passageiro aqui. Aqui nós somos estrangeiros. Nossa grande pátria é do outro lado. Nós temos que nos preparar para ir para lá. Por isso que as dores que a gente sente, a dor é a pedagogia para nos levar novamente ao entendimento e ao equilíbrio espiritual. E diria para vocês que os grandes eventos que nos, de certa forma, nos punem dessa vida, é desta vida, não é daquilo que a gente traz, não. É que a gente se impõe novamente e se atrapalha novamente nessa vida. Daquilo que a gente faz, do egoísmo que a gente carrega, das vantagens que a gente quer levar. A gente quer sempre passar pela porta larga. Então é fundamental que a gente busque sempre uma paz. Qual é a diferença da dor e do sofrimento, gente? Quem é que poderia me dizer isso? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Quem falou? Muito bem. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E como é que é esse opcional? Sofrimento você pode sofrer no momento, mas cabe a você parar de sofrer. Parar de remoer aquilo que está lembrando, tentar superar. A dor, ela vem. A dor é a dor que você sente naquele momento. Né? Você pisou no prego, você sentiu a dor. Ou ainda aconteceu um fato, uma mulher que perdeu um marido que perdeu uma mulher, você vai ter dor. Agora, a partir do momento que você tem entendimento da tua vida, do teu processo, que você tem entendimento daquilo que vai acontecer com você, que você tem coisas como a fé raciocinada, que você tem entendimento como a evolução espiritual que você tem que ter, essas coisas se amanhã. Você tem um sofrimento muito menor. Essa é a grande vantagem do Espiritismo. O Espiritismo nos abriga e nos dá soluções que a gente não via antes. E nos envolve de tal maneira que a gente consegue entender o movimento de cada um. É muito difícil, eu que faço o movimento fraterno, falar para uma mãe que perdeu um filho. Né? Essa é uma dor
um sofrimento muito grande. Mas você vê mesmo nisso, no atendimento fraterno, que no período que a gente vai mostrando a verdade espiritual, essas mulheres diminuem o sofrimento dela, começam a entender a vida espiritual, conseguem entender que daqui a pouco vamos estar todo mundo junto, porque o tempo para nós é diferente do tempo espiritual. Imagina a eternidade, nós vamos viver para sempre daqui para frente. O que é 80 anos, 60 anos, 20 anos? Vai estar todo mundo junto de novo. E ninguém perde ninguém. Ninguém perde ninguém, Dagoberto. Então a gente vai estar junto, todo mundo de novo. E quando você faz essas modificações de pensamento, e quando você começa a fazer a tua reforma íntima, o que é a reforma íntima? É você, quando for dormir totalmente, falar o que eu fiz de errado, o que eu fiz de bom, e começar a interagir sobre isso, e falar, puxa vida, o mundo está tão necessitado, será que eu posso ajudar em alguma coisa? Será que eu posso fazer alguma coisa para ajudar esse mundo? E você interferir nisso? Você vai entender que há uma esfera espiritual te envolvendo. E quando essas pessoas chegam até nós, sem absolutamente serem abrigadas, e a gente dá o abrigo da espiritualidade e do amor, a gente abriga com amor, com o olhar do amor, como disse o Hudson, que deu a palestra sobre o amor. Roosevelt. Quando a gente, que é o amor de Cristo, que a gente compreendeu no Espiritismo e a gente transmite isso para as pessoas. Vem, que eu vou te abrigar, vou dar a minha vibração mais positiva que eu posso dar para você. E essas pessoas saem energizadas. Não somos nós. É o plano espiritual que faz isso através de nós. Mas nós estamos ajudando, nós estamos interferindo nisso. Eu era católico e depois me tornei espírita. E por um tempo, eu achava o espiritismo muito chato. Vou fazer reforma íntima. Tem que abandonar alguns amigos. Não posso ir naquele barco. Por quê? Porque eu me culpava. Tinha que modificar atos e atitudes. Eu queria ter. Naquele momento eu não queria ser, eu queria ter. E me distanciei do espiritismo. Porque ele me atrapalhava. Aí depois eu voltei, eu perdi um tempo, mas depois eu voltei. E é impressionante como a gente é mais maduro, mais podendo vivenciar melhor as questões espíritas. A gente se sente amparado a todo momento. A gente se sente como se tivesse um exército junto com a gente. E quando a gente vê essas cartas que se escrevem e esses fenômenos que acontecem, porque são fenômenos para nós, né? São coisas normais no espiritismo. Então a gente começa a ter aquilo que eu chamo de fé raciocinada. Ou seja, eu tenho uma fé, mas eu tenho indícios daquilo que eu estou falando e que é verdade e que é certo. E isso me dá uma força, me dá uma chama interna muito grande. Por quê? E qual é a base disso? É que o Pai é a inteligência suprema do amor maior. Alguém duvida disso? Que nós fomos criados pelo Pai simples e ignorantes.
todos nós na mesma base. Com o objetivo de evoluirmos e sermos felizes. Então ele nos dá uma base e fala assim, eu quero que vocês sejam felizes. Vocês vão ter que passar por uma pedagogia de aprendizado. Todo mundo igual. Mas eu quero a felicidade de vocês. Que nós somos amados pelo Pai. Veja que absurdo. O Pai nos ama do jeito que a gente é. Do jeito que a senhora é. Do jeito que a senhora é. Do jeito que eu sou. Não é que ele pode me amar do jeito que eu sou, com tanto defeito. Mas ele me ama. E ele não vai me amar mais porque eu vou melhorar. Ele já me ama no topo. Amar a gente é fácil. Assim, se Deus amar a gente. O que eu penso é tipo assim, como Deus pode amar Hitler? Ele ama Hitler. A gente Porque é filho dele. Então, agora, ele ama Deus, ele ama Hitler no topo. Aí eu falo, meu Deus, não dá, né? Mas porque é filho dele. Porque todos nós temos o DNA espiritual de Deus. Fala, Alberto. Ele ama a Hitler e a nós da mesma forma, porque ele sabe aonde nós vamos chegar. Onde nós podemos chegar. Todos nós vamos chegar. Vamos chegar. Porque nós temos... deixa eu continuar aqui. Somos imortais, temos tempo para estudar e evoluir. Não morremos. Isso aqui sai. O espírito sobrevive. Vai evoluir, 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 vai estudar e evoluir. Então, essas certezas nos dão, perante o sofrimento, pode amainar essa dor que a gente sente. Por quê? Porque a gente está passando por alguma coisa que a gente mereceu. A reencarnação é um dos pilares da nossa evolução. Vocês concordam com isso? Ela é justiça, né? É um presente. É um presente. E diz que para a gente reencarnar hoje, para o espírito reencarnar, a filha é pior que o vestibular de medicina da USP. Tem mais candidato do que é mais difícil hoje. Ninguém quer ter mais filho. Ou senão você vai ser chinês. Ou indiano. Lá tem bastante. Estamos sob o envolvimento da lei da ação e reação. Ou seja, eu faço, o sujeito tem que limpar, desarrumei, tem que arrumar. É fácil entender isso. A lei da ação e reação é a mesma. Nós, espíritas, estamos em contato com os espíritos constantes, encarnados e desencarnados. Isso, na nossa religião, na nossa cientificidade, é tão comum, né? Para as outras religiões não é tanto, eles não têm esse costume desse contato com os espíritos. Nós temos. Isso nos dá uma facilidade muito grande, porque eles nos dizem coisas, eles nos falam coisas. Então, por exemplo, nessa reunião que eu tive com essa mãe que perdeu o filho, e a médica estava junto comigo, e ela falou, ele está aqui, ele está dizendo isso para você. Nossa, é o que? Sabe, aqui. E ele falou o seguinte para a mãe, eu estou bem, você não está bem. E você, com a sua energia, está mandando energia negativa para mim. Por favor, reze para mim. Quando você pensar em mim, reze. Eu vou receber uma energia boa. Outro dia, essa mulher foi lá, já transformada. Quer dizer, eu tenho até no meu celular, aí da outra que ligou, dizendo, eu sou outra pessoa hoje. Estou trabalhando novamente. Quer dizer, são coisas que a gente vê acontecendo e a transformação do sofrimento em ação. Por isso que eu falo, quando as pessoas têm esse sofrimento, eu falo,
Põe tempo no seu tempo. Trabalhe. Ande. Porque assim você deixa o tempo passar. E o tempo passando você vai esquecendo e vai ter outras dificuldades. Meu avô, eu falei assim, meu avô, quando eu chegava, avô, machuquei a mão aqui, ele falou, me dá outra mão, ele dá outra mão. Ele falou, agora você esquece a dor dessa, tem a dor dessa daqui. Então a gente tem que procurar outras ações para procurar e para fazer, para esquecer isso. A dor só será extirpada quando as causas geradoras forem anuladas e o indivíduo humano tiver fé e reforma íntima. Aí vem a visão e a vivência do amor. Nós só vamos ser felizes quando a gente entender a força do amor que a gente distribui para cada um. Não o amor físico, não esse amor de Romeu e Julieta, mas o amor do coração, o amor do olhar, o amor que eu dou para os outros, quando eu recebo as pessoas. Fala, venha, que eu vou te ajudar. Venha que eu posso fazer alguma coisa para você. Então é isso que eu tinha a falar. Eu tinha muito mais coisas, mas eu dei umas cortadas aqui para não ficar muito tarde, ficar muito chato também, né? O palestrante tem que dar meia hora de palestra, porque a gente não consegue às vezes, né? Então é isso, gente. Muito obrigado. Fala essa pressa. Então vamos elevar nosso pensamento até Jesus, nosso Mestre, o amor maior. Senhor, Mestre querido e amado, nós te agradecemos por essa oportunidade de aprendizado. Nós te agradecemos por essas vibrações que nós recebemos durante a palestra, das intuições que nós recebemos. Nós te pedimos para que a gente possa absorver, introjetar esses ensinamentos em nós, para que nós possamos ser melhores dia a dia. Nós pedimos que os nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores, nos guiem e nos dêem os caminhos. Sabemos que nós somos muito pequenos ainda, mas nós queremos crescer, nós queremos buscar o amor, nós queremos buscar a repartição com os outros que não podem ter essa visão e esses ensinamentos. E assim, agradecidos por esse momento, nós damos os nossos trabalhos por encerrados. Graças a Deus. Que assim seja.